Mateus capítulo 13. E naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e lhe deu fruto, a 100, a 60, 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aproximaram-se os discípulos e lhes perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós, outros, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aqueles não lhes é concedido. Pois ao que tem se lhe dará em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, pois, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois é verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que não ouvis e não ouviram. Atendei vós à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata os que lhes é semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, em que lhes é chegada a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Mas o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, 60, 30 por um. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: O inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e ao tempo da colheita. Direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, se faz árvore de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou, escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Todas essas coisas disse Jesus às multidões, por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, multiplicarei coisas ocultas
desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. Chegando-se a ele, seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu: Que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou o diabo e a ceifa a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos que praticam a iniquidade, e lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante ao tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas de grande valor e vende tudo que possui e compra. O reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie e, quando já está cheio, os pecadores arrastam para a praia. Assentando-se, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão seus anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes essas coisas? Responderam-lhes: Sim. Então lhes disse: Por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali. E chegando-se à sua terra, ensinava na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: De onde vêm essas sabedorias e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todos esses irmãos? De onde vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesse dia de hoje. Pai, muito obrigada. Som do nosso coração, prova se há em nós algum caminho mau. Ó Pai, no lugar de tudo aquilo que não te agrada em nosso caráter, coloca a tua benevolência, a tua graça, a tua misericórdia. Cultiva os frutos do Espírito em nós, Senhor, e faze-nos florescer. Ainda, Senhor, nos ajuda a permanecer em Ti, Jesus, para que nós venhamos a dar frutos na nossa vida. Te convidamos, Espírito Santo, para nos encher novamente do Teu amor no dia de hoje, para que ele flua, ó Deus, em nós e através de nós e chegue até outros. Nos submetemos, Senhor, àquilo que precisamos, ó Pai, para que nós venhamos a dar muitos frutos em Ti. Sem Ti nada podemos fazer. Tu és a videira e nós somos o ramo. Devemos permanecer em Ti a fim de dar fruto. Ajuda-nos, Senhor, a fazê-lo. Obrigada por Tua promessa e de que, se nós permanecermos em Ti, se a Tua palavra permanecer em mim, podemos pedir o que desejar e isso será feito. Obrigada por Tua promessa de que, se nós fizermos um pedido, ó Pai, nós receberemos. E que possamos ser uma árvore plantada junto aos Teus rios, rios de água viva, a fim de que nós venhamos a dar frutos no devido tempo. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, te pedimos, ó Pai, o fruto do Teu Espírito. Cresça em nós para que seja reconhecido claramente a todos, Pai. Ó Deus, para que possam contemplar a Tua glória. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.